Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de Física. Estamos dando continuidade aqui ao nosso processo de solução de questões caídas em simulados com uma qualidade muito boa, com uma proximidade muito boa em relação às provas do Enem. Nós temos, nesta questão número 8, uma abordagem referente a forças, a utilização de roldanas, e o texto então remete à seguinte situação. Numa casa está sendo realizada uma grande reforma e por essa razão há necessidade de transferir alguns objetos pesados do nível da rua, que seria o primeiro andar da casa, para o segundo andar. A fim de diminuir o esforço necessário para erguer esses objetos, serão utilizadas roldanas associadas. As figuras mostram possíveis combinações dessas roldanas. Em todas elas, aplica-se uma força na extremidade livre da corda para suspender os objetos. Então nós podemos observar nas figuras que nós temos objetos sendo erguidos com o auxílio de roldanas associadas. Em todos os casos, eu estou puxando a corda aqui, estou puxando a corda nesse caso, e naquele puxando para lá. Em qual ou quais montagens a força necessária para erguer os objetos terá valor menor que o peso deste? Então, o nosso objetivo na questão é, diante das situações que nos foram propostas, avaliar em qual estrutura nós teremos uma força que vai sustentar o objeto, sendo menor do que o peso do mesmo. O ideal, evidentemente, é que possamos fazer uma análise em cada uma dessas situações. Nesta primeira figura, nós vamos poder observar que aqui na estrutura, admitindo-a em equilíbrio, nós teríamos o peso desse conjunto, como uma força vertical para baixo, e uma força aplicada através do fio, que nós chamamos de tração ou tensão. Para que o sistema simplesmente permaneça parado, equilibrado, essa força de tração e essa força peso deverão ser iguais. Na medida em que são iguais e opostas, se anulam, e isto é suficiente para o sistema manter-se em equilíbrio. Se observarmos todo o trajeto do fio, vamos observar que, na verdade, este fio envolve a primeira roldana, envolve a segunda e vem por terminar aqui na mão da pessoa. A força F, que aqui aparece puxando o fio para cá, na verdade, tem valor igual ao da tração, que por sua vez é igual ao peso do objeto. Então, chega-se à conclusão de que a força F, para manter o objeto suspenso, apenas parado, deverá ser igual ao peso dele. Evidentemente que para erguer o sistema, tanto a tração quanto a força F aqui representadas precisam ser maiores do que o peso do objeto. Então, na estrutura 1, a força F precisa ser maior do que o peso para conseguir erguer o objeto. Se observarmos a estrutura de número 3, vamos verificar que é uma situação similar a esta. Nós temos o peso do objeto e temos a força do fio, que vamos chamar de tração ou tensão. Essa força passa através da primeira roldana, da segunda, da terceira, e olha lá, ó, está sendo puxada pela pessoa essa ponta da corda. O valor da força F, nada mais, nada menos é do que o próprio valor da tração que aqui aparece. Para manter o objeto parado, a força F e o peso deverão ser iguais. Para erguer o objeto, a força F precisará ter valor maior do que o peso. Então, num reconhecimento relativamente rápido, verificamos que tanto no primeiro quanto no terceiro caso, a força necessária para erguer os objetos
será maior do que o peso destes. Como eu quero uma força menor que o peso, as situações 1 e 3 já estão eliminadas, evidentemente que a situação 2 deverá atender aí ao nosso problema. Mas vamos fazer uma verificação de quanto nós teremos de redução da força em relação ao peso original do objeto. Nós vamos montando essa figura aqui para podermos então desenvolver essa análise. Digamos que aqui é o teto, no qual a estrutura se encontra presa, e aí nós temos uma primeira roldana aqui, presa aqui no teto. Eu vou olhando progressivamente o desenho para ir representando. Eu tenho um fio passando aqui, envolvendo uma segunda roldana. Esse fio se apresenta preso lá no teto. Essa extremidade está aqui. Eu tenho aqui, ó, mais um fio, mais uma roldana. Esse fio preso lá no teto e o objeto, os vários objetos, na verdade, suspensos aqui. Bom, agora que nós reproduzimos a figura, vamos fazer a identificação das forças. Aqui eu tenho o peso do conjunto de objetos suspensos. A segunda força que eu tenho aqui é a força de tração ou tensão, que mantém, em princípio, essa estrutura parada. Então, nesse momento, no conjunto de objetos, nós fazemos a identificação de duas forças, peso e tração. Para que essa estrutura fique parada, e vou admitir inicialmente essa condição, a tração precisa ter valor igual ao peso. Mas vamos fazer o reconhecimento das forças lá para cima. A Terra atrai esse objeto para baixo. O fio, por seu lado, puxa esse objeto para cima. Se o fio puxa o objeto para cima, eu vou lembrar que a toda ação corresponde uma reação igual e oposta. Então o objeto puxa esse fio e, consequentemente, essa roldana para baixo. Observem que esse fio que está preso aqui na roldana é o mesmo que está preso no objeto. Portanto, essas trações têm valores iguais. T e T. No entanto, esta roldana se encontra parada ali, equilibrada. Na verdade, ela é puxada para cima desse lado e desse lado aqui, ó. Ela é puxada com duas forças iguais nas suas extremidades. Como essas duas forças neutralizam esta aqui, evidentemente que cada uma delas vale a metade da tração T. Portanto, cada uma delas vale T sobre 2. T sobre 2 com T sobre 2, nós teremos um total T para cima. Com T para baixo, equilibra a roldana. Da mesma forma, nessa roldana intermediária, há uma tração para baixo aqui, semelhante a essa, T sobre 2, e eu tenho duas trações aqui, ó. Metade de T sobre 2, metade de T sobre 2. A metade de T sobre 2 é T sobre 4. Então, tenho T sobre 4 ali, T sobre 4 ali. Esta força é a que está sendo aplicada aqui, ó, nessa extremidade da corda. Portanto, essa aqui vale T sobre 4. Como a tração é igual ao peso, a força F aplicada na extremidade da corda para manter a estrutura equilibrada, é P sobre 4. Evidentemente que para erguer esse objeto, ela precisa ser um pouco maior do que 1/4 do peso do objeto. Nós temos então, neste problema aí, uma força menor do que o peso. Como ele pede para fazer a identificação onde teremos força menor do que o peso, ficou evidente que isso vai acontecer nesta situação de número 2. Apenas em 2, portanto, a alternativa B de bola responde adequadamente à nossa questão. Mas gostaria de
desenvolver aqui um complemento para essa questão. Esta roldana se apresenta presa lá no teto, eu a identifico como uma roldana fixa. Esta roldana é apenas envolvida pelo cabo, da mesma maneira essa aqui também. Essas roldanas, elas são identificadas por nós como roldanas móveis. Quando num sistema tivermos roldanas móveis, a força necessária para equilibrar a estrutura, para suspender algum objeto, ela pode ser determinada diretamente fazendo a razão entre P e 2 elevado a N, onde P é o peso do corpo que se encontra suspenso pelo conjunto de roldanas e N, o expoente, é o número de roldanas móveis. No caso aqui do nosso exemplo, eu tenho 2 roldanas móveis. Então seria 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Eu chegaria igualmente ao mesmo resultado, sem precisar fazer o desmembramento de força a força. Porque imaginem que aparecesse uma estrutura onde eu tivesse aí 8 roldanas móveis. Fazer progressivamente esse trabalho 8 vezes representaria uma perda de tempo considerável numa prova em que o tempo é um fator determinante. Se eu lanço mão dessa expressão colocando o expoente 8, eu ficaria com P sobre 2 elevado a 8, chegaria muito mais rapidamente ao resultado da questão. Então, essa é uma consideração importante a ser feita nessa nossa questão. Na nossa sequência, nós temos agora a questão de número 9, uma questão que irá envolver o assunto forças, mas que a grande importância da questão, o fator determinante, é a interpretação adequada do gráfico que é apresentado. O enunciado informa lá que um dos esportes olímpicos é o levantamento de peso e o esforço realizado pelo atleta tem, entre outros, reflexos na coluna vertebral. O gráfico a seguir mostra o comportamento do valor da força F exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral ao se levantar um peso em função do ângulo φ entre a direção da coluna e a horizontal. Esse trecho precisa ser relido com bastante cuidado, essas informações precisam ser bem interpretadas. O gráfico mostra o comportamento do valor da força exercida pela musculatura eretora sobre a coluna vertebral. Então, F é a força que a musculatura irá exercer sobre a coluna vertebral do atleta durante um levantamento de peso. Mas esse ângulo, essa força, ela é relacionada com o ângulo φ. E o que representa esse ângulo φ? A direção da coluna e a horizontal. Ora, quando eu estou numa postura normal, ereta, a minha coluna tende a ficar vertical, portanto, ela vai determinar um ângulo de 90 graus com a horizontal. O ângulo φ seria, portanto, esse ângulo. Na medida em que o atleta se abaixa, o ângulo φ vai diminuindo. No que ele se levanta, esse ângulo φ vai aumentando. Ao levantar pesos com postura incorreta, essa força pode se tornar muito grande, causando dores lombares e problemas na coluna. É de se imaginar que algo do gênero aconteça. Então, repetindo aquela análise que fizemos, coluna vertebral horizontal. Eu tenho um ângulo entre a coluna e a horizontal. À medida em que o atleta vai abaixando, este ângulo vai diminuindo e vice-versa. À medida em que ele vai levantando, esse ângulo vai aumentando. Olhando aqui, eu vejo que a força
aplicada lá na coluna tem valor máximo quando o ângulo é pequeno, quando o atleta está bastante abaixado. À medida em que ele vai subindo, esse ângulo, olha lá, ó, ele vai aumentando, à medida que ele vai subindo, e com isso o valor da força vai diminuindo, chegando ao mínimo ali em torno dos 70 graus de inclinação. Muito bem. Eu fiz então essa cuidadosa interpretação do gráfico. Para um valor baixo, vamos repetir aqui, ó, para um valor baixo do ângulo, eu tenho um valor elevado da força. À medida em que o ângulo vai aumentando, vejam, o valor da força, olha aqui, ó, vai caindo, vai diminuindo. Tá? Então, o atleta, quando se abaixa muito, ele forma um ângulo bem pequeno. Formando um ângulo bem pequeno, o esforço é muito grande na coluna. À medida em que ele vai subindo e que esse ângulo vai aumentando, o valor do esforço na coluna vai caindo de valor. Muito bem. Bom, agora que fizemos a análise do gráfico, vamos proceder então à análise das afirmativas que aparecem na questão. Afirmação 1. Estando ereto, o atleta consegue erguer o maior peso possível com a mínima ação sobre a coluna. A afirmação é correta. Estando ereto, nós temos o maior ângulo possível. E lá no gráfico, vimos que quanto maior for o ângulo, menor é a força aplicada sobre a coluna. Portanto, a afirmação 1, estando ereto, o atleta consegue erguer o maior peso possível com a mínima ação sobre a coluna. Verdadeira. Frase 2. Haverá menor ação sobre a coluna se o atleta reduzir ao máximo o ângulo φ. Se voltarmos no gráfico, quanto menor for o ângulo, maior será a ação sobre a coluna, maior será a força. Ele diz que haverá menor ação sobre a coluna se ele reduzir ao máximo o ângulo. É exatamente o contrário. Quanto menor for o ângulo, maior será a ação sobre a coluna. A frase é errada. Então nós tivemos a primeira como verdadeira, esta segunda como falsa e a terceira. Independentemente do valor do peso a ser erguido, haverá menor força sobre a coluna se φ for o maior possível. Vimos lá, quanto maior for o valor de φ, menor será a força aplicada sobre a coluna. Independente do valor do peso a ser erguido, haverá menor força sobre a coluna se φ for o maior possível. Ela é também verdadeira. Portanto, são verdadeiras as frases 1 e 3, e com isso nós assinalamos a alternativa D. A questão exigia essencialmente que nós fôssemos capazes de fazer uma interpretação do gráfico.